Entre os que votaram em Bolsonaro, o resultado foi o seguinte: escolheu o melhor candidato e não se arrepende do voto. Agora foi 91%, em setembro foi 93%, mas também está dentro da margem de erro. Não escolheu o melhor candidato e se arrepende. 7% agora, 6% em setembro, também dentro da margem de erro. E agora aqui para mim a informação que me deixa bastante preocupado, que é o nível de confiança no Bolsonaro. Preste atenção, a gente tem informações que o Bolsonaro roubou patrimônio público através de prática de peculato, supostamente envolvendo especificamente o caso das joias sauditas. Bolsonaro está inelegível por conta da conduta criminosa que ele cometeu, de abuso de poder econômico, abuso de poder político e tantas outras coisas que existe materialidade, comprovação e inclusive elemento técnico. Não é informação inventada, não é lawfare, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato com o senhor Delton Dallagnol, na Procuradoria do Ministério Público Federal, e o senhor Sérgio Moro na Justiça. Aí agora a gente vê aqui o nível de confiança do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Nível de confiança em Bolsonaro. Igual, 46%, em setembro era 48%, também dentro da margem de erro. Maior, 36%, o mesmo índice ali de setembro. E menor, 17%, em setembro era 15%. Ou seja, dentro da margem de erro aí, levando 2 para mais ou 2 para menos, o eleitorado do Bolsonaro, que votou nele no segundo turno, continua confirmando o voto, continua acreditando que ele é honesto, que existe uma perseguição contra ele, que mesmo com a confissão, materialidade, vídeo, prova, mensagem, tudo sendo confirmado pelo Mauro César Cid, pelo advogado do Bolsonaro, por outras figuras aí que a gente tem visto, algumas informações se concretizando e se confirmando, o eleitorado do Bolsonaro simplesmente se mostra cego em relação ao que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer. E aí quando eu falo para vocês que essas pessoas que apoiavam e que ainda continuam apoiando o Bolsonaro não apoiam meramente por um ideal político, mas sim porque é quase que uma seita, eles enxergam o Bolsonaro como uma figura quase que popstar, né? Como se fosse um artista, como se eles fossem realmente fãs do Bolsonaro e o Bolsonaro fosse o ídolo. E como quando você é fã de alguém, em específico você tem um ídolo ali que você acredita, que você respeita, que você sonha conhecer em algum momento, tudo que o seu ídolo faz você tenta justificar. É o que acontece com o eleitorado do Jair Messias Bolsonaro. Para mim essa pesquisa traz isso. E fica claro também que o nosso caminho para desconstruir o bolsonarismo não será curto quanto muita gente pensava por aí. Eu venho dizendo aqui desde 2022 que caso a gente vencesse a eleição, na época eu falava sobre isso, né? Eu acreditava que a gente venceria a eleição, a gente teria pelo menos aí mais uns 5 ou 6 anos de bolsonarismo para derrubar essa força que eles têm, porque a gente vai ter ainda aqui em 2024 várias prefeituras, várias câmaras de vereadores ali com números de bolsonaristas grande, né, de acordo com o que a gente imaginava que reduzisse. Em 2026 existe a possibilidade também de a gente ter uma manutenção de várias cadeiras que estão sendo ocupadas agora. Em 2028 eu acredito que a gente comece a reduzir, e em 2030 eu acho que eles perderão a força. Ou talvez não, né, porque em 2030 seria o período aí que o Bolsonaro voltaria, né, ao cenário político efetivamente como um candidato possível. Mas a minha projeção é que entre 2028 e 2030 seria ali a data limite, digamos assim, que o bolsonarismo teria ainda algum tipo de relevância dentro da discussão política, dentro do Congresso Nacional. Eu acredito que a partir de 2028 a gente já vai ver sendo reduzida ali as prefeituras, as câmaras de vereadores, e em 2030 a gente vai ter também ali a redução, na minha análise pelo menos, de tanto senadores quanto deputados federais, estaduais e governadores sendo bastante reduzidos também, ao ponto que o bolsonarismo virá meio que um Bolsonaro da antiguidade, né? O Bolsonaro ali do baixo clero, sem nenhuma relevância, falando um monte de baboseira ali, mas sem força pra nada.